Fala turma, tudo beleza? Bem, vamos dar início aí aos vídeos de astrologia chinesa, tá? Eu abri enquete aí no Instagram, no Telegram, e a maioria de vocês, acho que deu em torno de 97%, 96, 97% pedindo astrologia. Então a gente vai fazer a análise, então o primeiro episódio é esse, e esse aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o ano do búfalo, tá? O que acontece? O Ano Novo Chinês, ele é baseado no calendário lunar. Então existe aí 13 luas novas e a cada lua nova se inicia um novo mês, tá? Então ela é totalmente diferente do calendário gregoriano, que é o que é conduzido aqui no Ocidente, tá? Então, o primeiro item é, o Ano Novo Chinês aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2021, tá? E esse foi, teoricamente, quando você estuda, né, um pouquinho por cima, vai bem superficial, eles falam que é o ano de 4.718, tá? E aí eu já vou te falar, esse ano já tá errado, tá bom? Vou cutucar, já vai entrar em conflito com todo mundo. O que acontece? Esse ano foi por conta de um imperador chinês, que aí ele queria fazer com que a partir do império dele, ou do reinado dele, começasse, né, o ano 1, ano 2, ano 3, tá? Então por isso que teve esse número. Mas se a gente for estudar nas escrituras, tu vai ver que tem mais de 15 mil anos, tá? Mais de 20 mil anos, é uma civilização antiga, assim como a Índia, tá? Assim como a maioria dos países lá da Ásia, tá? Então esse número é só uma base baseado na conta do imperador, que eu não vou lembrar o nome, mas aí quem der um Google vai conseguir saber o nome, né? E esse imperador começou a fazer a contagem baseado no império dele, no reinado dele. Tá? E aí ele queima a escritura. E fica difícil de achar por outro motivo. A cada imperador que assumia, um último deles, que eu acho que foi meio agressivo, foi o tal do Mao Tse Tung. Ele queimou escrituras de artes, literatura, de músicas, e aí ele queria fazer o que os outros imperadores fizeram. Então começar um novo reinado, um novo império, baseado no número que ele entrou como comandante aí, ou como gerador, ou como a principal referência no comando do país, tá? Então a cada imperador que entrava queimava tudo e tentava iniciar um novo governo aí, tá? Então esse é um ponto muito chato, porque vai queimando as escrituras e a gente não consegue achar, né? Uma vez que é queimada, virou cinza e acabou, tá? E aí o calendário chinês, ele respeita tanto o calendário lunar, tanto as teorias base da medicina oriental, que é a medicina oriental chinesa, que é a teoria Yin Yang, teoria de Wuxing e a teoria dos 12 animais. Tá? A teoria de Yin Yang é aquela bolinha branca e preta, a teoria de Wuxing são os 5 movimentos, madeira, fogo, terra, metal e água, tá? E os 12 animais, que são o que a gente vai falar hoje, né? Que é rato, búfalo, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e porco, tá? Esses são os 12, tá? E aí o Wuxing, ele tá ligado com os 5 movimentos que eu já falei pra vocês, que é madeira, fogo, terra, metal e água. Desses 5 movimentos vai estar ligado com as cores dele. Então, branco para metal, preto para água, verde para madeira, vermelho para fogo e amarelo para terra, tá bom? E aí a gente vai calcular isso. Então, são 12 animais vezes os 5 movimentos. Então, cada animal, esse ano vai ser o ano de búfalo, ele vai ter o búfalo de madeira, de fogo, de terra, de metal e de água. Tá? Aí vai ter depois o tigre de madeira, fogo, terra, metal e água. Então, cada bicho vai ter 5 movimentos, tá bom? E isso vai totalizar 60 tipos de animais. Ou seja, 60 tipos de animais para o ano, depois 60 tipos de animais para o mês, depois 60 tipos de animais para o dia, depois 60 tipos de animais para a hora. Esses são os 4 animais que todo mundo vai ter, tá? Principais, né? Quando a gente estuda bem superficial, a gente só sabe os 4 animais, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente isso, e também na live de quinta, pra vocês entenderem, beleza? E 2021 vai ser o ano do búfalo yin de metal, tá? E o metal, lembra que eu falei? Metal é o branco, tá bom? E que vai estar ligado ao elemento metal. Então, branco vai estar ligado com o elemento metal. Ou seja, é chamado de ano de búfalo de metal, tá? Ou ano de búfalo de metal branco, tá? E aí o grande conflito já que vai entrar, acho que talvez seja o segundo conflito, é que é búfalo, tá? É ano de búfalo. Não é ano de boi, não é ano de vaca, não é ano de touro. É ano de búfalo, tá bom? Então, o primeiro, o animal mesmo, né, o signo é o ano de búfalo. Falou ano de boi já tá errado, já começou errado. É que nem falar o Ti, né, que o Ti é energia, não é Ki, tá? Então é Ti, tá bom?
Então são essas as pronúncias que a gente vai ter aí e já vai começar a falar. Que nem Feng Shui, não é Feng Shui, é Feng Shui, tá bom? Então vai falar do jeito mais correto na pronúncia, beleza? Mas deixa eu ver aqui que eu anotei aqui para vocês. Então é isso. Outro ponto importante. Anota isso aí que você vai bugar a cabeça de vocês já. O primeiro dia do ano astrológico chinês é o primeiro dia do mês de Tigre, tá bom? Então o primeiro dia do ano de Búfalo vai ser no dia 3 de fevereiro de 2021. Ou seja, se você nasceu antes de 3 de fevereiro, tu vai precisar ver qual é o signo ou o animal anterior a ti para entender qual é o teu bicho. Então, por exemplo, 3 de março, tá? 3 de março de... 3 de março não, é 3 de fevereiro de 2021, se você nasceu nessa data, tu já vai ver que é búfalo. Agora, se você nasceu no dia 2 de fevereiro de 2021, já não é búfalo, você vai ser rato, tá bom? Mas vocês vão entender quando eu passar as análises gerais para cada um, tá? Agora a gente vai falar do ano. 2021 vai ser Yin metal e vai estar ligado a ouro, pedra preciosa ou joias. E o búfalo, ele contém terra Yin, tá? A natureza dele é terra Yin, e que está ligada ao solo, né? A terra, colina, terra de cultivo, né? É uma terra que preserva o frio do inverno. Tá? E o Yin metal e o búfalo juntos é uma terra de tesouro, tá? Então, ou seja, a gente chama que 2021 vai ser o ano de búfalo de ouro, tá? Então as pessoas vão concentrar os seus rendimentos, os seus investimentos e a economia de forma nacional, tá bom? Muito ligado também à questão com a pandemia, isso vai ficar muito mais claro e nítido pra gente, tá? Búfalo é o segundo animal dos 12 do zodíaco chinês, tá? O mês de janeiro é o mês de búfalo. E o elemento da sorte de nascimento chinês, né, se você nasce com o elemento da sorte de terra, 2021 vai trazer boa sorte para você. Tá? As características de búfalo, né, do animal búfalo, do signo de búfalo, são calmos, né, são pessoas calmas, são pessoas silenciosas, mais na dela, são pessoas que trabalham muito, são pessoas responsáveis e também muito teimosas. Tá? E aí, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Vocês vão ver que eu vou dar muito provérbio, tá? E esse provérbio não existe uma tradução, tá? Então, a maioria das pessoas que você assistir aí no YouTube, na internet, vai dar a definição direta. Tá errado, já começou errado. Por quê? Tudo que vem do Oriente vem por provérbios, e o provérbio vem um texto, tá? Uma frase, um texto, para você refletir no momento de vida que você está lendo aquilo, tá bom? Então, tudo que eu trazer para vocês, existe um provérbio, e esse provérbio vai ser analisado por você. Tá? Então não existe o certo nem o errado, apenas o momento de vida que você está passando, quando você ouvir o que eu estiver falando, vai ser o provérbio e você vai analisar, refletir e criar a sua percepção perante a ele. Tá? Então crie bom senso nessa percepção. Então por que eu estou te falando isso? Porque quando eu começar a entrar nas análises de cada bicho, vocês vão ver que eu vou falar muito de búfalo, né? Então o ano de búfalo é Yin, blá blá blá, e aí depois eu vou entrar no fazer a referência com o animal, tá? Então essa questão é do provérbio, tá? Esse é o certo, esse é o correto, é analisar o ano baseado nos provérbios orientais. Então eu não vou traduzir os provérbios do jeito que eu entendo, e sim eu vou traduzir o provérbio na frase dele para você, quando ouvir, entender do jeito que deve ser ouvido no momento de vida que você se encontra, tá bom? Se ficar dúvida, vocês vão me perguntando, que a parada não é fácil mesmo, tá? Então o provérbio já começa assim, ó. Búfalo contém yin, né, energia yin, madeira de yin. Ele também contém pouca água e metal yin. Tá? O búfalo está ligado com armazenamento de metal. Isto está falando para a gente que o búfalo ele tem uma caixa de depósito, que é como se fosse um cofre para guardar o seu tesouro. Tá? Então, o mês de janeiro é o mês de búfalo. A temperatura do mês de janeiro ainda é frio, pelo menos lá na Ásia. Tá? Portanto, o búfalo é considerado terra fria. Tá? E a água de búfalo, por ser fria, pode tornar-se gelo. Tá? E a água, nesse provérbio, ele representa o dinheiro dos búfalos. Tá? E o dinheiro ele fica congelado, o que faz com que o búfalo seja incapaz de gastar. Por consequente, né, o ano de búfalo tem boas poupanças. Tá? Então esse é o provérbio. Aí vocês entendam a percepção de cada um. Tá bom? Então é um ponto importante. Então toda vez que você for ouvir análise e alguém te falar a definição correta, já está errado. Tem um provérbio e você tem que analisar o provérbio como você acha que está ali no teu momento de vida, tá bom? E aí o Yin,
De novo, o outro provérbio. O yin metal está ligado a ouro, está ligado a joia, está ligado a pérola, tá? Ali na Ásia a gente fala muito de jade, tá? Aqui seriam as pedras preciosas, tá? Então o yin metal está ligado com o que é precioso, né? E por ser metal, é uma parada palpável, uma parada que você consegue tocar. O signo de búfalo, de yin metal, é como se fosse puxar um carro de frutas ou tesouros. Então é um sinal de viagem, tá? Prosperidade, beleza e de muito humor. Então é de felicidade. No entanto, mostrar, né, essas coisas para as pessoas podem causar disputas, podem causar inveja, podem causar perda de dinheiro, dependendo do que você fala. Então, o ano de búfalo tem essa questão do ouro. E ele fala já pra gente segurar, não espalhar, não comunicar, não divulgar as suas informações, tá? Então a gente tem que se manter, né, no ano de búfalo em alerta para as pessoas que são gananciosas, que são invejosas na nossa vida. Então mantém em silêncio, tá bom? Outro provérbio aqui, o búfalo ele contém terra e também contém água yin. Só que a água yin, lembra lá que eu falei que a água yin dentro de búfalo é mais fria, porque é o mês de janeiro. Portanto, o búfalo yin de metal não tem muita paixão por atividades sociais depois do trabalho. Tá? Então, quando eu falei, né, abertamente ali que é um ano de trabalho, as pessoas vão trabalhar tanto que elas vão ficar cansadas de se socializar. Tá? Então, é um ano que até o búfalo mesmo, nesse provérbio, ele prefere ficar mais sozinho, mais solitário, mais aprender, mais conhecer coisas novas e não vai gostar de ser incomodado. Tá? Então vai ser um ano muito de cada um na sua caixinha, tá? Focado no que tem que fazer e ali guardado, tá? E o yin metal, de novo, ele precisa do yin yang de fogo, tá? Então ele precisa do sol para aquecer o coração e carregar a sua energia. Esse é um provérbio bem bonito. Então, o yin metal precisa do yang de fogo, precisa do sol para aquecer o seu coração e carregar a sua energia. Então, ele vai precisar de... né, aí cada um vai entender de um jeito, né, nesse provérbio, mas de forma geral, né, um resumo bem superficial, ele vai precisar de calor. Tá? Então, ele vai precisar de coisas para aquecer, para dar gás para essa pessoa executar as atividades dela. Tá? Búfalo, já falei que é um ano de trabalho. Então o búfalo vai ser um ano de muito trabalho, de muita execução e vai precisar de férias para descansar. Tá? Então é nesse calor, nessa questão de animar, né, de deixar o gás, a pessoa, né, o búfalo vai precisar de um gás, então ele vai precisar descansar para retomar as energias e continuar novamente. Tá? Então ele precisa, o búfalo ele vai precisar de férias, tá? Então ele vai trabalhar muito e ele vai precisar de férias para desfrutar um pouco da vida, descansar, tomar um gás novo, para conseguir retomar, tá bom? Búfalo ele também faz parte do grupo de terra, que eu falei lá antes, né? Lá no começo do vídeo. Tá ligado com terras agrícolas, tá? E aí o provérbio é o seguinte: um lago dentro de terra agrícola ajuda a ter uma plantação boa, né, de legumes, frutas, tá? Então ajuda a crescer a cultura, traz fortuna e felicidade também para as pessoas, tá? O yin de metal ele representa o lago no I Ching, tá? Depois o I Ching, acho que tem um livro do Jung, o prefácio do Jung que ele fez. E esse lago implica em tempo de alegria, tá? Então é necessária alegria, tá? Mesmo trabalhando muito, é necessário também alegria para balancear, tá? E o lago ele vai atrair pessoas que se reúnem para relaxar. Então, como vocês vão trabalhar muito, né? O búfalo é um animal que vai trabalhar muito, vai ser um ano de muito trabalho. Se possível, as pessoas, se possível, conseguir se socializar para ter alegria, para ter pessoas próximas para relaxar, seria interessante, tá? Mas como vai ser um ano de muito trabalho, as pessoas vão estar cansadas, então a única coisa que elas querem fazer é descansar, relaxar e não ouvir nada, tá? Outra questão aqui, o yin de metal ele também atrai pessoas da elite, tá? Então pessoas com mais contatos, com mais indicações, tá? Então vai trazer coisas boas, tá bom? Então é um momento aí, mesmo tendo, né, um ponto de querer ficar mais isolado, mas o ano de búfalo é um momento bom para ter uma boa rede social, uma rede de relacionamento. Tá? Então, se possível, se você conseguir se socializar, de poder conhecer mais pessoas, vai ser um ano produtivo para isso também. Tá? Então, é um ano de trabalho e um ano de networking, né? Se a gente traduzir aí no pé da letra, seria isso. Tá?
Que mais aqui? No priori é isso, tá? Então esse vai ser o ano de Búfalo. E agora a gente vai começar as análises, tá? Então eu vou começar na ordem, tá? Então anota aí a ordem. Vai ser rato, depois búfalo, depois tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e porco. Beleza? E agora a gente vai dar início de uma análise bem generalista para cada animal do signo chinês.